Sempre que a gente fala sobre o descobrimento do Brasil, muita gente lembra apenas da famosa cena das caravelas chegando, mas quase ninguém para entender o que realmente aconteceu na Bahia naquele momento e como tudo foi mudando ao longo do século até chegar aos dias de hoje. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. As curiosidades sobre como foi o descobrimento do Brasil em terras baianas, como os povos indígenas já viviam aqui, como chegaram os primeiros africanos escravizados, e como essa história foi se transformando década após década, moldando a Bahia que conhecemos atualmente. Em 22 de abril de 1500, a esquadra portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral avistou o litoral do que hoje é o sul da Bahia, na região de Porto Seguro. Mas antes mesmo da chegada dos portugueses, aquelas terras já eram habitadas por povos indígenas, como os tupiniquins e pataxós, que tinham suas próprias organizações sociais, culturas, crenças e formas de viver em harmonia com a natureza. Não era uma terra descoberta, era uma terra habitada, viva e organizada. Com o passar dos anos, a presença portuguesa foi se intensificando. Em 1549, foi fundada Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil. A partir daí, começou uma nova fase: construção de fortes, igrejas, casas administrativas e o início da produção de açúcar em larga escala. Para sustentar essa economia açucareira, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, principalmente pelos portos da Bahia. Salvador se transformou em um dos maiores centros de chegada de pessoas escravizadas nas Américas. Esse processo marcou profundamente a cultura, a religião, a culinária e a identidade baiana. Ao longo dos séculos 17 e 18, a Bahia se consolidou como um dos principais centros econômicos da colônia. Mas também foi palco de revoltas, resistência indígena, quilombos formados por africanos que fugiam da escravidão e movimentos de contestação, como a Revolta dos Búzios no final do século XVIII. Cada década trazia mudanças: crescimento urbano, novas rotas comerciais, conflitos e transformações sociais. Tornou a primeira capital do Brasil. E isso não aconteceu por acaso. Salvador foi escolhida porque tinha uma posição estratégica no litoral, com uma baía enorme e protegida, a Baía de Todos os Santos, ideal para defesa e comércio. Além disso, estava próxima das regiões produtoras de açúcar do recôncavo baiano, que já começavam a movimentar a economia colonial. Naquela época, a população de Salvador ainda era pequena se comparada aos dias atuais. Estima-se que, na segunda metade do século XVI, a cidade tivesse algo entre 15 mil e 20 mil habitantes, um número significativo para os padrões da época na América Portuguesa. Mas é importante entender que grande parte dessa população já era composta por africanos escravizados e seus descendentes, além de indígenas e europeus. Salvador foi capital do Brasil por mais de 200 anos, de 1549 até 1763. Durante esse período, tornou-se o principal centro administrativo, religioso e econômico da colônia. Era ali que estavam o governador-geral, as principais igrejas, os tribunais e o maior porto da América Portuguesa. E também, era o maior ponto de entrada de africanos escravizados trazidos pelo tráfico atlântico. Milhares de homens e mulheres vinham principalmente da África Ocidental e Centro-Ocidental, regiões como Angola, Congo, Costa da Mina, atual Benin e Nigéria. Ao chegarem a Salvador, eram vendidos em praças públicas, avaliados como mercadorias e distribuídos para engenhos de açúcar no recôncavo ou para trabalhos urbanos. A cidade cresceu com base nesse sistema. Casas, igrejas, fortalezas e prédios administrativos foram construídos com trabalho escravizado. As fortunas dos chamados Barões do Açúcar nasceram dessa estrutura econômica. Salvador se tornou um dos principais portos de entrada de africanos escravizados nas Américas. Navios negreiros chegavam lotados após semanas, às vezes meses, de viagem pelo Atlântico. As condições eram desumanas: superlotação, doenças, fome e violência. Muitos não sobreviviam à travessia. Quando os navios ancoravam no porto da Cidade Baixa, os africanos eram desembarcados e levados para áreas próximas ao comércio central. O Pelourinho, que hoje é um dos principais pontos turísticos de Salvador, era naquela época um centro administrativo e comercial.
Ali ficava o Pelourinho propriamente dito, uma coluna de pedra, onde também eram aplicados castigos públicos. As chamadas feiras, ou leilões de pessoas escravizadas, não eram feiras no sentido comum da palavra. Eram mercados humanos. Homens, mulheres e crianças eram expostos em praças, avaliados fisicamente como mercadorias. Compradores observavam dentes, músculos, cicatrizes. Perguntavam idade, origem, habilidades. Muitos vinham de regiões como Angola, Congo, Costa da Mina, atual Benin e Nigéria. Cada grupo trazia conhecimentos específicos: agricultura, metalurgia, culinária, construção. Isso influenciava o valor de venda. As vendas podiam acontecer de forma pública, em praça aberta ou em armazéns privados. Comerciantes negociavam preços que variavam conforme idade, força física e sexo. Homens jovens eram geralmente destinados aos engenhos de açúcar no recôncavo baiano. Mulheres muitas vezes iam para trabalho doméstico ou também para lavouras. Mas em 1763, Salvador perdeu o título de capital do Brasil. E por quê? Porque o eixo econômico da colônia começou a mudar. A descoberta do ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, deslocou o centro de poder para o Sudeste. A coroa portuguesa decidiu transferir a capital para o Rio de Janeiro, que estava mais próximo das áreas de mineração e facilitava o controle da exportação de ouro. Na época da transferência, o Rio de Janeiro já era uma cidade em crescimento acelerado. Em meados do século XVIII, estima-se que o Rio tivesse cerca de 50 mil habitantes, número que continuaria aumentando rapidamente por causa da mineração e do comércio. A cidade se tornaria o novo centro político e econômico da colônia. Mas perder o título de capital não fez Salvador perder importância cultural. Pelo contrário, a cidade continuou sendo um dos maiores centros urbanos da colônia e manteve sua forte presença africana. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, Salvador chegou a ter uma das maiores populações negras fora da África. E é exatamente por isso que hoje a Bahia é o estado com maior população negra do Brasil. A permanência histórica dessa população, após a abolição da escravidão, em 1888, consolidou essa maioria demográfica. Não houve migração em massa para outras regiões, como aconteceu em partes do Sudeste. Muitas comunidades permaneceram no recôncavo, em Salvador e em cidades do interior. No século XIX, com a independência do Brasil em 1822, a Bahia teve papel importante nas lutas pela consolidação da independência, especialmente em 2 de julho de 1823, data celebrada até hoje como marco da libertação baiana do domínio português. Já no final do século XIX, com a abolição da escravidão, em 1888, iniciou-se um novo período de reorganização social, ainda marcado por desigualdades profundas. Ao longo do século XX, Salvador deixou de ser capital do país, mas continuou sendo um dos maiores centros culturais do Brasil. A industrialização, a criação do polo petroquímico de Camaçari, nos anos 1970 e o crescimento do turismo, mudaram novamente o cenário econômico. Década após década, a Bahia foi se modernizando, expandindo suas cidades, construindo universidades, hospitais e rodovias, enquanto mantinha vivas tradições centenárias. Hoje, quando comparamos o antes e o agora, vemos uma Bahia que cresceu, que se urbanizou, que enfrenta desafios como desigualdade social e segurança, mas que também é referência cultural no Brasil e no mundo. A influência africana está presente na música, na religião, na culinária e no jeito de falar. Os povos indígenas seguem lutando pelo reconhecimento e preservação de suas terras e cultura. A economia se diversificou com agronegócio, indústria, turismo e energia renovável. Neste conteúdo, vamos mergulhar nessa linha do tempo fascinante, do primeiro contato em 1500 até os dias atuais, entendendo como cada fase contribuiu para formar a Bahia de hoje. E antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar essa jornada histórica cheia de curiosidades, fatos surpreendentes e reflexões importantes sobre o nosso passado e o nosso presente. Imagina comigo, 22 de abril de 1500. As embarcações portuguesas se aproximam do litoral do que hoje é Porto Seguro, no sul da Bahia.
Mas aquela terra não estava vazia. Povos indígenas como os tupiniquins e pataxós já viviam ali há séculos. Eles plantavam mandioca, pescavam, caçavam, tinham organização social própria, língua, crenças e cultura. O que para os portugueses era descobrimento, para quem já estava ali foi o início de uma transformação profunda e dolorosa. Nos primeiros anos, os portugueses exploraram o pau-brasil, madeira valiosa que deu nome ao país. Mas foi a partir de 1549, com a fundação de Salvador por Tomé de Souza, que o projeto colonial ganhou força organizada. Salvador foi construída para ser a primeira capital do Brasil. Hoje tem cerca de 2,9 milhões de habitantes, mas naquela época era um grande canteiro de obras, com igrejas, fortes e casas administrativas sendo erguidos. E aqui começa uma parte que precisa ser contada com clareza. A construção dessas cidades não aconteceu apenas com o trabalho europeu. A partir da metade do século XVI, começaram a chegar à Bahia milhares de africanos escravizados. Eles vinham principalmente da África Ocidental e Centro-Ocidental, regiões que hoje correspondem a países como Angola, Congo, Benin e Nigéria. Eram capturados, vendidos em feiras na própria África para traficantes europeus e transportados em navios negreiros em condições desumanas. Ao chegar a Salvador, muitos eram levados para o mercado público e vendidos em praças. O Pelourinho, que hoje é ponto turístico, era também local de punição pública de pessoas escravizadas. Homens, mulheres e crianças eram avaliados como mercadoria. Separavam famílias. Eram comprados por senhores de engenho e enviados para trabalhar nos engenhos de açúcar do recôncavo baiano, em cidades como Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco do Conde. E é importante você entender isso. Grande parte das fortunas coloniais foi construída sobre esse sistema. Os chamados barões do açúcar enriqueceram com o trabalho forçado. Engenhos foram erguidos, casarões foram construídos, igrejas foram financiadas com dinheiro vindo da exploração. A economia da Bahia, durante os séculos XVI e XVII, girava em torno da produção de açúcar para exportação à Europa. Cachoeira, por exemplo, hoje com cerca de 33 mil habitantes e a 120 quilômetros de Salvador, foi um dos centros dessa economia açucareira. Ali se concentravam engenhos e comércio ligado ao açúcar. A riqueza de alguns contrastava com o sofrimento de muitos. Mas a história não foi feita só de opressão. Houve resistência. Quilombos foram formados por pessoas que fugiam da escravidão. Revoltas urbanas aconteceram em Salvador, como a Revolta dos Malês, em 1835, liderada por africanos muçulmanos escravizados que lutavam contra o sistema escravista. Isso mostra que a população negra não foi apenas vítima, foi também protagonista de resistência. Durante o século XVIII, Salvador se consolidou como um dos maiores portos de entrada de africanos escravizados nas Américas. Estima-se que milhões passaram pela Bahia ao longo de mais de 300 anos. A cidade cresceu, igrejas barrocas foram inauguradas, casarões foram erguidos. Mas tudo isso estava ligado a essa estrutura econômica desigual. Em 1822, o Brasil declarou independência de Portugal, mas na Bahia as batalhas continuaram até 2 de julho de 1823, quando as tropas portuguesas foram expulsas. Mesmo assim, a escravidão continuou até 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Ou seja, foram quase 4 séculos de trabalho escravizado moldando a economia, as cidades e as fortunas. E deixa eu conversar com você de coração aberto. Quando a gente caminha hoje pelo centro histórico de Salvador, vê igrejas lindas e prédios antigos, mas por trás daquela arquitetura existe uma história que precisa ser lembrada. Muitas das grandes famílias que enriqueceram no período colonial construíram suas fortunas diretamente ligadas ao sistema escravista. Após a abolição, a população negra foi libertada juridicamente, mas não recebeu terras, indenizações ou apoio. Muitos continuaram trabalhando nas mesmas regiões, agora como trabalhadores pobres. Isso explica parte das desigualdades que ainda vemos hoje. No século XX, a Bahia começou a diversificar sua economia. O polo petroquímico de Camaçari, inaugurado na década de 1970, trouxe industrialização.
O agronegócio no oeste baiano, especialmente em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, ganhou força a partir dos anos 1980 e 1990. Mas as raízes históricas continuam presentes na formação social. Hoje, a Bahia tem mais de 14 milhões de habitantes. A cultura afro-brasileira é uma das mais fortes do país. O candomblé, a capoeira, o samba-reggae, o acarajé, tudo isso é herança direta da presença africana forçada no período colonial. Aquilo que começou como dor também se transformou em identidade e resistência. No comparativo entre antes e agora, o que vemos é uma sociedade que nasceu da mistura, mas também da desigualdade. A economia mudou, as cidades cresceram, universidades foram inauguradas, hospitais foram construídos, novas fontes de renda surgiram. Mas compreender como essas cidades foram erguidas, muitas vezes com trabalho escravizado, é essencial para entender a Bahia atual. Muita gente pergunta: por que a Bahia é o estado com maior população negra do Brasil? A resposta começa lá atrás, no período colonial. Salvador foi um dos principais portos de entrada de africanos escravizados nas Américas entre os séculos XVI e XIX. Durante mais de 300 anos, milhões de africanos foram trazidos à força principalmente das regiões da África Ocidental e Centro-Ocidental, como Angola, Congo, Benin e Nigéria. Eles chegavam pelos navios negreiros, eram vendidos em praças públicas e enviados para trabalhar nos engenhos de açúcar do recôncavo baiano, nas lavouras, nas casas grandes, nas construções. Mas aqui tem um ponto essencial: essas pessoas não vieram sem nada. Vieram com cultura, vieram com saberes, vieram com espiritualidade, vieram com música, vieram com culinária, vieram com língua, vieram com força. Mesmo sob violência e opressão, mantiveram tradições que atravessaram séculos. E é por isso que hoje, quando você anda pelas ruas de Salvador, você escuta o som dos tambores. O samba-reggae, os blocos afro como Ilê, Aiê e Olodum, os ritmos do axé, tudo isso tem raiz africana. Não é só música, é memória coletiva. É o tambor dizendo: nós estamos aqui. Agora pensa comigo, a culinária baiana é famosa no Brasil inteiro. Acarajé, vatapá, caruru, muqueca. Esses pratos têm origem direta na cozinha africana, adaptada aos ingredientes locais. O azeite de dendê, o quiabo, o uso de temperos fortes, tudo isso vem dessa herança. A baiana do acarajé, vestida de branco, com seus colares e turbante, não está apenas vendendo comida. Ela está representando séculos de tradição. E a religião? O candomblé é uma das maiores expressões da resistência cultural africana na Bahia. Mesmo proibido e perseguido durante muito tempo, sobreviveu. Hoje é reconhecido como parte fundamental da identidade baiana. A famosa festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho, é um exemplo dessa mistura entre fé, tradição e cultura popular. Você já percebeu como tudo se conecta? A população é majoritariamente negra, porque a história da Bahia foi construída com a presença massiva de africanos e seus descendentes. Após a abolição da escravidão, em 1888, essas pessoas permaneceram no estado. Não houve políticas de redistribuição de terras ou indenização. Elas continuaram vivendo nas mesmas regiões, formando comunidades, bairros, quilombos urbanos e rurais. E não foi só permanência, foi resistência. A capoeira, por exemplo, nasceu como forma de luta disfarçada de dança. Era uma estratégia de sobrevivência. Hoje é patrimônio cultural da humanidade. O que antes era proibido, hoje é celebrado. Agora deixa eu conversar com você de forma bem direta. Quando alguém fala que a Bahia é negra, isso não é rótulo, é reconhecimento histórico. É reconhecer que a base social, cultural e demográfica do Estado foi moldada por africanos escravizados e seus descendentes. E olha como isso influencia até o jeito de falar. Expressões, gírias, entonações, muitas têm raízes africanas. A musicalidade da fala baiana carrega essa ancestralidade. Mas também é importante entender que junto com essa riqueza cultural, existe uma história de desigualdade. A população negra foi historicamente excluída do acesso à terra, à educação e às oportunidades. Isso explica por que, ainda hoje, muitos indicadores sociais mostram desafios maiores para essa população.
Ao mesmo tempo, vemos um movimento forte de valorização da identidade negra, empreendedorismo afro, fortalecimento da cultura e orgulho das raízes. E o futuro? A tendência é de cada vez mais reconhecimento dessa herança como algo central na formação do Brasil. A Bahia se tornou referência internacional quando o assunto é cultura afro-brasileira. O turismo cultural cresce justamente por causa dessa identidade forte. Então, quando você ouvir os tambores ecoando no Pelourinho, quando provar um acarajé quente na rua, quando assistir a uma roda de capoeira, lembre-se: aquilo não é folclore. É história viva. E eu te pergunto: você já tinha parado para refletir sobre como a demografia da Bahia está ligada diretamente à sua própria formação histórica? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha e vamos continuar falando sobre as histórias que ajudam a entender quem somos hoje. Porque conhecer a Bahia é entender o Brasil.